Você sabe pensar? Bom, eu descobri depois de muito tempo que pensar era uma coisa diferente do que eu imaginava, que eu acho que muitas das pessoas acham que realmente se trata. E eu fui vendo que dá pra gente viver uma vida cada vez mais leve, mais tranquila, mais feliz, depois que a gente entende isso. Então, no vídeo de hoje, eu vou estar compartilhando um pouquinho mais do que se tem aí de aprender a pensar. E bom, para exemplificar isso, tem uma história que me falaram há um bom tempo atrás de um menino que era uma criança ainda, mas era super feliz, super alegre, divertido, fazia alegria de todo mundo ao redor, inclusive pessoas que estavam muito angustiadas, pessoas tristes. Ele chegava, conversava, deixava todo mundo no astral super animado. E assim, era um menino incrível e que, por um minuto, ia se tornar o homem mais incrível que esse mundo já conheceu, mas que por um minuto se tornou um homem que o mundo não chegou a conhecer. E o que aconteceu nesse um minuto para que ele passasse de um menino, de um homem que ia se tornar uma pessoa fantástica, que ia mudar a vida do mundo inteiro, de uma pessoa que ninguém sabe quem é, quem foi, o que fez? Bom, eu vou contar um pouquinho da história, né, que eu ouvi falar, e você vai tirar uma conclusão de toda essa história, e no final eu vou compartilhar algumas maneiras que a gente pode estar começando a pensar para de fato mudar de forma consciente a nossa vida, viver uma vida mais tranquila, mais leve, porque o mundo atual nos tende a mostrar que cada vez mais a gente tem que ter mais preocupações, mais angústias, viver mais estressado. Mas será que precisa mesmo? Bom, vem comigo que eu vou contar um pouquinho mais sobre essa história. Bom, esse menino, desde pequeno, como eu falei, ele era muito animado, muito alegre, e chegava perto das pessoas, já deixava elas na good, deixava elas felizonas. E, bom, quando ele fez 18 anos, ele resolveu ir para um encontro ali, num grupo de colegas que ia ter ali dentro da escola dele, etc. E lá estava indo, e depois o pessoal ali foi tomar uma de boa, estava divertindo, e ele resolveu sair ali com um grupo de colegas que ele geralmente não saía muito, mas ele queria ali estar entrosando, etc. E foi junto com ele, vão lá, né, vão aproveitar, né, só se vive uma vez, etcétera, e uma pessoa super alegre, alto astral. Chegando lá, eles começaram, pô, andar pra um lado, andar para o outro, resolveram um dos meninos falou: "Pô, gente, vocês animam a gente ir lá na estação que tem?" Era uma estação que tinha ali na cidade, uma estação de trem, etcétera, e o povo resolveu. Já tinha tomado uma, estava todo mundo ali animado, era um grupo ali de colegas, não amigos, mas colegas, etcétera, e esse nosso menino da história foi também. E beleza, até lá tudo certo. Até que um da galera ali do grupo chegou para um colega dele e falou: "Ô, duvido você chegar ali e pular a cerca, fazer um pulo ali na cerca". Aí, todo mundo ficou: "Ah, vai, vai". E ele foi lá e pulou, e assim que ele caiu ali no chão certinho, todo mundo aplaudiu, e assim, ele ficou felizão, esse outro colega da pessoa que a gente vai continuar a falar agora. E bom, estava toda ali uma questão interessante, até que falaram com esse nosso amigo da história: "Duvido você chegar e pular daquela quina pra outra". E bom, ele sempre foi uma pessoa meio, vamos dizer assim, medrosa, como diriam atualmente pra esses pontos. É uma pessoa que não gostava realmente dessas coisas, não gostava. Tava lá porque tava, assim, querendo ali dar uma pertencida dentro do grupo, até porque queria ser aceito, queria ter ali as pessoas validando, e depois que ele viu que aquele outro colega, quando pulou a cerca, todo mundo aplaudiu, ele se motivou com aquilo e falou: "Beleza, duvido, então você vai ver", e pulou, foi correndo, foi pular, e assim que ele pulou, caiu de mau jeito e bateu a cabeça na quina do outro ponto da estação. E quando isso aconteceu, o pessoal que estava ali do lado olhou e se assustou e foi embora. Todo mundo abandonou ele lá. E quando encontraram ele, levaram ele para o hospital. E esse, que por um minuto poderia se tornar uma das pessoas mais incríveis que o mundo já viu, umas pessoas que poderia iluminar a vida de tantas outras, ficou em estado vegetativo para o resto da sua vida. Poucos anos depois acabou falecendo, sem ninguém nem saber o nome desse personagem, como a gente vai ter que falar agora, porque infelizmente não podemos conhecer. E o que essa história tem para nos mostrar? Várias coisas, mas um dos pontos é o quê? "Ah, não é ser Maria vai com as outras, ah, eu não sei o quê". É um pouco além disso, porque lembra que ele não gostava dessas brincadeiras, ele não gostava. Ele resolveu pensar do maneira dos outros, ele queria pertencer. E com isso ele abriu mão de pensar por conta própria e se tornou produto do meio.
E que acontece muitas vezes é que a gente inconscientemente vira produto do meio. Muitas vezes, quando está em sala de aula, quando faço uma pergunta: "Quem já fez tal coisa?", todo mundo levanta a mão, ou "Quem concorda com isso?", e todo mundo levanta. Você não concorda, mas quando viu que todo mundo levantou, você levanta também. Porque, pô, imagina ser a única pessoa que não levanta a mão ali, e é assim que começa, a gente virar ali o produto do meio, perder a nossa identidade de pessoa, porque qualquer coisa que for acontecendo, você vai se segurando na coisa que parece ser mais firme, e não se fortalecer em você mesmo, que deveria ser o foco ali de realmente estamos juntos e realmente vamos se conhecer. Essa questão, né, de se conhecer, eu vou falar daqui a pouco do que realmente se trata, mas muitas vezes até em votação online, aquelas enquetes de Instagram ou YouTube que aparece, você vota ali numa opção que você acredita, mas quando viu que a opção que você votou tem menos votos, você vai lá e muda para a opção que tem mais votos, porque você não queria ter feito a escolha errada, que não existe escolha errada ou certa. Era uma pergunta de opinião, muitas vezes você foi lá, clicou, a sua opinião que você acreditava tinha menos votos, e você, na sua cabeça, poxa, não, eu tenho que participar ali do grupo maior e foi pro outro. Então a gente acaba abrindo mão, dando de graça para um outro o poder sobre as nossas escolhas, o poder sobre o nosso pensamento. E o que que seria pensar por conta própria? Pensar nos porquês antes dos comos. Por que eu vou fazer isso antes de como vou fazer isso? Por que eu gosto de tal coisa? Por que tal coisa realmente me deixa muito triste ou me deixa muito feliz? Aí você pode entender ali os porquês e depois você vai trabalhar os comos. Dizem ali até num livro que tá ali, que fala o Caibalion, muito sobre uma lei universal que se chama causa e efeito. Como é que funciona isso? Tudo que a gente faz agora tem um efeito. Por exemplo, eu pego essa água e dou um tapa. Eu senti o tapa na minha mão. Uma propriedade física. Mas vai além disso. As ações que a gente faz hoje vão ter consequências ali no futuro. Então, uma coisa que a gente faz hoje pode voltar ali no futuro. E tudo ali teria a sua consequência. Nada sairia impune, não teria essa aleatoriedade, não teria esse esse mundo totalmente sem consequências. E se realmente for assim, a gente pode começar a pensar por conta própria ou a gente deve aceitar as coisas como são? Muitas pessoas às vezes falam: "Olha, as coisas são assim e pronto". Mas e se lá no século XVI, 1510, uma pessoa pouco de 550 anos atrás, uma pessoa não tivesse resolvido pensar: "Nossa, será que a Terra realmente é o centro do universo, é o centro de tudo? Ou será que tem outra coisa aí?". Ele propôs que na verdade seria o Sol o centro. Olha a audácia, foi na contramão de todo mundo, porque todo mundo ali acreditava que aquilo era o correto, mas ele foi além, resolveu, pô, por que que é assim? E foi estudando e chegou ali na sua conclusão que Sol seria o centro. E por que que muitas vezes a gente só aceita as coisas como elas são hoje? Alguém passa uma informação, se aceita, passa pra frente como verdade absoluta. Por que a gente não tem ali o discernimento pra realmente pensar e ter uma conclusão se realmente é ou não, se realmente a gente concorda ou não? Será que o nosso mundo não seria diferente? Porque tem muitas coisas, daí foi 550 anos atrás só. Então será que não tem muitas coisas hoje que a gente faz sem nem pensar ou sem nem tentar investigar as causas, né, para os efeitos? A gente não teria um mundo melhor? Muito se fala sobre a questão da sociedade, a gente viver uma sociedade mais tranquila. Para você, qual que é um dos principais problemas que dificultam a convivência como sociedade? E como que a gente poderia estar fazendo para solucionar isso? Bom, pensa nisso, mas um dos pontos realmente é o egoísmo. As pessoas estão muito polarizadas, ou é uma coisa ou é outra, ou você está comigo ou não está comigo. Então, se você ali vai desde política, vai desde escolhas de filme, desde escolha musical, de tudo tem que ser um lado ou outro, não pode ser o "e", porque não pode ser a sua visão complementada com a minha, e a gente cria uma coisa bonita juntos, porque tem que ser uma coisa ou outra, né, aquela questão da intolerância. E abre novas coisas, a questão da inveja, o que que seria isso? Às vezes você tá ali com uma pessoa que você gosta, mas quando vê que ela consegue um sucesso, você fica com uma sensação meio não sabe explicar. "Nossa, por que que isso ela conseguiu? Por que eu não consigo também?". A famosa inveja, às vezes começa até na escola, né. Quem nunca ali, quando recebeu uma nota ruim, esperava alguém ir mal também só pra não ficar sentindo mal sozinho? Fala: "Nossa, ainda bem que você foi mal também", pensando no inconsciente, porque assim eu não vou mal sozinho na prova. Por que que a gente tem essa tendência de, né,
querer o outro bem, mas não melhor do que nós mesmos. As pessoas no geral têm isso: "Olha, eu quero te ver bem", mas ela pensando na consciência: "Só não quero ver ela melhor que eu". Porque gera isso, a pessoa tem isso da inveja. Por que será que ela tem essa questão da inveja? Da questão de não querer que ela se dê bem na vida, dela não querer ver a outra bem. Será que não foi porque a gente, além de muitas coisas, também foi ensinado que é assim que as coisas geralmente são? Que nos foi passado que as coisas são assim, dessa forma, e a gente aceitou com a maior verdade, sem no menos investigar, compreender, só aceitou e foi pra frente? As famosas verdades absolutas, pegar tudo que nos falam, tudo que nos passam como verdade. Às vezes, rede social, a gente pega alguma coisa que a gente leu lá, passa para a primeira pessoa para frente, sem nem buscar saber se é verdade, sem nem buscar saber se faz sentido ou se a gente acredita. Muitas vezes a gente só passa para frente, porque é o comum. Mas será que não está na hora da gente sair desse comum? Será que não está na hora da gente começar realmente a pensar? Pensar por conta própria? Não ser um produto do meio? Começar a realmente pensar diferente dos comuns, porque se todo mundo é comum, não existe ninguém diferente. Não existe o extraordinário, ou não existe a pessoa que possa fazer alguma diferença no mundo. E será que se todo mundo entendesse isso, a gente não poderia mudar como coletivo? Se eu sei que eu posso fazer o bem por fazer o bem, sem esperar nada em troca, eu não posso chegar e dar good ali para uma pessoa, fazer o bem pra fazer o bem? Aí ela vai receber aquele bem e às vezes vai fazer o bem para outra pessoa e vai criando uma corrente, um efeito cascata de coisas positivas? Ou será que a gente tem que aceitar que o mundo é desse jeito, porque é desse jeito, sempre foi desse jeito e pronto? Ou a gente tem o poder da escolha? Porque eu sei que não existem limitações para quem eu, quem você, quem ninguém possa alcançar nessa vida. Não existe realmente algo que nos limite. Não existe essa questão de você nasceu assim, vai ter que ser assim pro resto da vida. Não existe. Você tem o poder, você tem o poder de fazer acontecer, o poder da escolha para crescer, para ser, fazer a diferença e fazer a diferença na vida de outras pessoas perto de você. Você tem totalmente esse potencial. Esse aqui não é um canal de autoajuda. Esse não é, nunca foi o propósito desse canal aqui. Foi um canal para a gente buscar compreender, investigar um pouco aí do que acontece do nosso mundo. Porque se o sentido da vida a gente mesmo tem que dar, qual que é o sentido da vida como um todo? Qual seria esse sentido universal da vida? Será que seria a gente se unir como sociedade pela fraternidade universal? Pra gente ali estar somando junto? Porque a sociedade que a gente vive hoje só existe porque a gente trabalhou junto. Lá antigamente a gente tinha que caçar junto para poder ter a comida. Então um iluminar, outro caçava, e assim foi sucedendo para a cidade. Alguém teve que ir lá junto construir a primeira casa, depois construir o prédio juntos, trabalhando em equipe, trabalhando como sociedade. Se cada um pensasse só no dela e não fizesse mais nada para o outro, vivesse cada um numa caverna separado, pouco tempo não ia ter mais nada disso que a gente vê como sociedade. A gente tá aqui porque juntos a gente trabalha para cada vez mais ter uma sociedade melhor. A gente pode continuar fazendo isso, sem esperar as coisas em troca, sem esperar ter que ter uma outra coisa para o seu favor, aquela questão ali do egoísmo, de sempre querer ter algo para você e para o outro. Muitas vezes um simples bom dia para outra pessoa já faz a diferença. A pessoa está ali no caixa, você já pode chegar: "Opa, tudo jóia? Bom dia, boa tarde, obrigado", agradece. A gente nunca sabe como é que a outra pessoa está sentindo. Muitas vezes a gente já começa a reclamar, começa já a colocar situações, mas sem tentar ao menos entender, ter um pouco de empatia de ver: "Olha, meu dia está super corrido, eu estou na correria, mas e aquela pessoa ali, será que não está num dia ainda pior?" E não é um pior que o outro, os 2 estão piores, os 2 são difíceis, os 2 estão complicados. Então não podemos somar? Eu sei que meu dia está difícil, mas opa, tudo jóia? Já deixou o dia da outra mais leve e cria ali a corrente. E como que essa questão de pensar influencia nisso tudo? Porque se a gente começa a pensar, a gente começa a conhecer nós como pessoa. O que que é isso? Conhecer a si mesmo. Igual estava lá no templo de Delfos, templo de Apolo, na Grécia Antiga. Conheça-se a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. O que que significa? Se você conhecer você como pessoa, você consegue fazer coisas extraordinárias, você não tem limite. O que que seria conhecer como pessoas? Quais são os seus valores, o seu objetivo na vida, o seu sentido da vida? Tem seu sentido universal, mas para a sua vida. O que você valoriza? O que você é além do nome, da sua profissão, das coisas que gostas? O que você é? Eu mesmo busco cada dia mais evoluir. Então, ser uma pessoa evolutiva, cada dia mais tá buscando novas coisas. E todo esse caminho é um caminho, igual eu sempre falo nos vídeos ali, é uma construção. Não é do dia para a noite,
É um caminho longo, muitas vezes tem aquelas pequenas ali tropeços, não caídas, mas tropeços que fazem parte, são naturais, mas a gente sabe disso e conscientemente a gente faz a mudança. Então, pensar vai além do que simplesmente racionalizar e falar a primeira coisa. A gente tem esse imediatismo de responder a primeira coisa que nos falam. "O que que é tal coisa?" A gente já fala, sem nem saber. Se a gente pensar e, pô, o que ele tá me falando é algo que eu não domino, então não vou dar minha opinião. Vou aprender a é difícil, mas vou aprender a racionalizar antes de falar e realmente só falar se algo for agregar ou se for verdade. Sócrates tinha uma peneira, a peneira dos 3. Primeira coisa, ele queria saber se a coisa ao que estava sendo dita era algo útil. "Isso é útil?" Aí o cara falou: "Não." "Tá. O que você está me dizendo é bom?" Ele: "Não." "E é verdade?" "Não." Então ele falou: "Então não precisa me falar, porque se não é algo nem útil, nem verdade e nem, de fato, algo que vai agregar, porque ele vai precisar saber disso." Igual você escutou uma fofoca de outra pessoa, você não sabe se é verdade, não é útil, não é bom, você nem sabe se é verdade, mas chega e conta para outra pessoa. Pra quê? Não precisa. São aquelas causas e efeitos, igual aquele vídeo que eu fiz os inputs e outputs, o que a gente coloca e aquela coisa que vai sair também ali na nossa vida. Então, se a gente consome muito conteúdo negativo, e a gente não sabe que o conteúdo é aquele jeito, mas a gente tende a virar produto do meio, igual a história do menino, ele era uma pessoa super bacana, mas não se conhecia como pessoa, então, na primeira oportunidade, 1 minuto, ele deixou de ser uma pessoa que poderia mudar o mundo para uma pessoa que ninguém sabe nem o nome, nem eu, nem você e nunca vamos saber, porque virou produto do meio e deixou a sua opinião ficar aqui enquanto a opinião dos outros estava aqui. Então, ele se menosprezava. E atualmente, no mundo que a gente vive, é muito mais válido, socialmente aceito, a gente chegar num grupo de pessoas e falar: "Nossa, eu sim, sou super ansioso, eu tomo X remédios", e a pessoa vai achar legal. Mas se você chegar lá e falar: "Não, pessoal, ô, tô bem confiante sobre mim mesmo", vai todo mundo te olhar torto. Porque é legal você ser ansioso, mas não é legal você ser confiante, porque as pessoas geralmente não têm isso, então vai na contramão. Então os valores começam ali a dar uma invertida. Mas precisa ser assim? As coisas que todo mundo fala são verdades absolutas, são coisas que você concorda? Igual 1510, uma pessoa chegou e falou: "Olha, não é bem assim não, o universo não é assim, o sol é o centro pelas observações que ele fez, etcétera." Ele ousou a pensar, não ousou ser só mais um produto do meio, porque se a gente não tem essa consciência, vamos viver uma vida inteira como produto do meio. Vamos não ter escolhas próprias, sempre escolher. Ah, tanto faz. Você vai falar, e sempre vai, alguém vai escolher por você, porque ou você escolhe, alguém escolhe por você, ou você dirige sua vida, alguém dirige por você. Sempre vai ser assim, sempre vai ser assim. Então, para você não ser interessante começar a pensar dessa forma, igual eu falei, esse canal aqui para a gente buscar juntos investigar. Eu cada vez mais busco essas partes entre várias outras coisas da vida para a gente cada vez mais ter uma vida mais leve, mais feliz. O que que significa uma vida mais leve, mais feliz? Uma vida que a gente, no mundo atual, no momento atual, consiga lidar melhor com as situações e ter uma plenitude maior no nosso ser. Então, quando chegar uma notícia ruim, quando falar alguma coisa ruim, quando alguém chegar e brigar, buzinar com você no trânsito, em vez da primeira coisa ser reativo e combater na mesma moeda, você vai pensar, vai refletir e, como já está fazendo um trabalho, se ficar mais tranquilo. Porque se o mundo fosse vingança, olho por olho, todo mundo seria cego. Todo mundo seria cego. Se a moeda fosse a mesma, não haveria outras coisas, ninguém estaria vendo nada. Se a primeira pessoa me buzinar, se eu buzinar de volta, se tudo que alguém faz com vocês tem que entregar na mesma moeda, a gente não teria mais mundo, todo mundo cego. E a gente não precisa fazer isso. A gente precisa compreender e entender que muitas vezes o nosso dia está complicado, porque realmente o mundo atual tende a nos proporcionar muitos desses momentos complicados, mas o momento é assim, eu não. É um momento. E a gente consegue, de forma consciente, fazer mudança a partir daqui. Como ele fala no Cabala, a primeira lei do mentalismo, que tudo vem pelo plano mental antes de essa garrafinha, alguém teve que pensar antes de fato estar na minha mão aqui. Alguém teve que pensar ali no conceito. Então a gente pode pensar em novas coisas, a gente pode ousar pensar, realmente você pode ousar a pensar, você não precisa pegar tudo que te falam como a maior verdade. É claro que eu não tô falando para criar teorias da conspiração, mas eu tô dizendo que nem tudo que vão te falar na vida, nem tudo que você escuta
é de fato uma verdade ou útil ou bom, ou de fato que vai agradar ou elevar a vida de alguém. Então, vamos começar a pensar um pouco mais, entender que na vida essa experiência incrível que a gente pode viver, tem muita coisa aí pra gente estar descobrindo, são fatos magníficos que a gente está aqui, e a gente pode fazer esse movimento de forma consciente. Então, nesse canal aqui, é justamente isso, assim como os outros vídeos que já temos aqui. Se esse vídeo foi de alguma forma interessante para você, considere aí estar se inscrevendo, vendo os outros vídeos do canal e mandando esse vídeo para algum amigo que possa também se interessar. Muito, muito obrigado por ter assistido. Saiba que realmente você não tem potencial limitado. Você tem um potencial ilimitado. Ninguém chegou e te engessou numa posição. Ninguém pode chegar e falar o que você vai ser. Você vai ser tal coisa na vida. Ninguém pode fazer isso a não ser você mesmo. A não ser você chegar e absorver o que a pessoa falou pra você. Alguém falou alguma coisa sobre você e você vai levar aquilo. Assim como eu já falei ali na questão da percepção de outro vídeo do canal, e entre os outros aí, vamos juntos tentando entender cada vez mais para viver uma vida mais leve, mais feliz, que é justamente o que a gente vai precisar para lidar da melhor forma com tantas das coisas no momento atual que a gente vive. Muito obrigado por assistir. Até um próximo vídeo. Abraço.